Eu não tô acreditando que eu vivi para ver isso. Eu acabei de assistir um vídeo aqui que está viralizando nas redes sociais, um trecho de um comentário de um jornalista da Globo que eu jamais imaginei que fosse ser possível. Só mostra claramente que cada vez mais, até mesmo aqueles maiores defensores da ditadura da toga já estão percebendo que criaram um monstro e está na hora de dar uma apaziguada. Eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui antes de apertar play no vídeo. Aqui nós temos um painel da Globo News. Olha como é que é esse painel. Esse aqui é um jornalista esquerdista que odeia o Milei. Se dependesse dele, a esquerda voltaria a destruir a Argentina. Essa aqui eu não lembro quem é. Deve ter falado algumas besteiras aí. Esse aqui, alguns dias atrás, estava falando que o Nicolas só tem muitas visualizações porque as Big Techs manipulam os algoritmos para os vídeos da extrema-direita. Essa aqui, para mim, ela é merecedora do prêmio de besteira, pior besteira pronunciada no jornalismo, quando ela fala que criticar medidas públicas é crime. Esse daqui é o Guga Chakra. Guga Chakra, ele é o correspondente internacional nos Estados Unidos da Globo. Ele é uma espécie de Daniela Lima misturada com Miriam Leitão, só que internacional. Eu nunca vi o Guga Chakra falar alguma coisa que tivesse algum sentido, alguma ligação com a realidade. Até hoje. Hoje, ele basicamente defende Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo e critica Alexandre de Moraes. Não, assiste isso aqui. Também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a lei Magnitsky. Lembrando que todas as nossas cartas e todos os nossos ventos, eles são de ficção, né? Você já sabe. De ficção, você já sabe, né? Não tem absolutamente nada a ver com pessoas, entidades ou instituições reais, tá? Macaco branco. O reinado dos bastidores. Olha isso. Você gostou? Você gostou, irmão? Ficou bom, né? Não ficou bom, hein? Você gostou aí? Irmão, dá uma olhada aí, vamos pra frente. O reinado dos bastidores, quando tudo começou a vir à tona, promoveu com a sua quadrilha uma operação para apagar rastros de roubos no balde dos velhinhos. Folhas secas, entre outros, desapareceram temporariamente. Até porque, conhecendo bem o ser narniano, sabemos que quem teve essa missão guardou para si, para um futuro, eu diria, atual, para que possa chantagear o reinado ou disseminar tal informação para faladores profissionais que hoje, por milagre ou obra do acaso, se tornou parte interessada em divulgar verdades ocultas. Até quando essa lama chegar neles? E quando isso acontecer, vão fazer o que já está programado, derrubar o gambá, pois o ato histórico abafará tudo e impede as investigações que elas avancem, com a falsa sensação de que tudo foi resolvido e esclarecido, colocando um ponto final nas operações, pois esse, há anos atrás, foi o nosso erro, e pelo que já está traçado, nada terá esse fim. O mesmo ciclo que só em Nárnia do Sul isso acontece. Uma coisa está clara, nas últimas ações que o reino teve, não houve interferência de um outro reino, os narnianos do norte. Quando tudo isso acontecer e o pau quebrar de verdade, o sistema mudará de mão, e todo o conjunto, pois um novo regime virá. Scarface. Recebi informações hoje bem cedo que o melhor vem por aí. O Centro de Informações do Balde dos Velhinhos, o Balde Prev, pois foi por ali que tudo isso foi programado e recriado para o maior esquema de corrupção da história do reino. O calcanhar de Aquiles do gambá. Os corvos chegaram ao sistema que organiza o Balde dos Velhinhos em todo o reino. Um sistema de inteligência capaz de distribuir em tempo real tudo o que opera o Balde dos Velhinhos com data e horas. As informações foram o cérebro de tudo isso e descobriram que tudo foi modificado, reprogramado para executar as fraudes, principalmente distribuir para os mentores do esquema. E todos os desvios de milho em descontos e empréstimos de consignados não autorizados. O sistema era monitorado com firewall e dava alertas quando era invadido pelos corvos. Isso mesmo, que ao jogar uma isca fisgou os larápios. Não vai demorar para um novo escândalo aparecer nesse sentido. Como não há balde dos velhinhos, não há como o balde dos velhinhos operar ou ter qualquer fonte de investigação sem passar pelo balde Prev, que, por sinal, é a caixa preta do balde dos velhinhos de todo o reino. Em resumo, vamos para a próxima fase do aposentadão. Agora, com a origem de tudo e os mentores que não terão outra saída a não ser delatar o gambá e o próprio partido dos ratos. Sombra do Scarface.
Os corvos estão chegando no sistema que opera todo o balde de velhinhos, dos velhinhos, e se tornou parte de tudo que está acontecendo. Um escândalo atrás do outro, nos dando uma clara evidência de que o Partido dos Ratos estava a caminho de falir a entidade número 1, que traz para os velhinhos estabilidade no reino. A oposição acredita que o sistema mais corrupto da história agora está cercado. Algo novo para quem só caçava e passou a ser presa nova. Não sabendo para onde correr, Pelicano procura os lugares certos, o que antes não encontrava. Apoio e informações estão sendo repassadas para Nárnia do Norte. O guri do pé vermelho tem feito um trabalho minucioso. Dizem que foi uma obra de Deus que promoveu a troca, pois tudo de fato tinha de ser dessa forma. Exatamente como o guri do pé vermelho, um gravata reto, frio, muito culto, que na verdade ele é o escolhido. Rodomar nos informou que os corvos chegaram numa parte das investigações muito delicada dos baldes dos velhinhos, que vai revelar tudo. Aliás, já começou. O balde Prev, um sistema de inteligência que opera em tempo real e foi reprogramado para operar e roubar todos os velhinhos. Em resumo, o sistema foi cercado. A corrupção tem um sistema espião que fora descoberto e foi parar nas mãos dos corvos, que semana que vem vai trazer e expor nomes, aliás, o número 1, e muita gente conhecida do passado que retornou da sua tumba para roubar absolutamente todos. Secretária! Hoje, bem cedo, no centro nervoso do Itamaraty, reuniu todos os seus escravos para informar que ontem, em um programa da NET, foi divulgado através do seu falador um acordo interno que ninguém deveria saber de fora da entidade e não poderia vazar, mas vazou. Inclusive, ele divulgou o valor que fora proposto para o fantasma, que transmite e escreve as informações para esse falador. Hoje, o mais influente e assistido do reino. Obrigado. O desespero na reunião foi exposto, com um tom e uma voz de ameaça. Mas não há o que fazer. Resumidamente, eles foram caguetados pelo fantasma. Por isso, o pavor, pois o que está saindo daqui tem levado luz para quem não tem. As informações de um novo escândalo que começou a aparecer do próprio balde dos velhinhos foi parar na mão dos corvos. Chegou do tão sonhado balde Prev, que já aponta para quem foi o milho desviado e quem são os mentores. E estão dizendo que o número 1 é o Gambá. O Itamaraty já demonstra outra postura diplomática que vai deixar o Gambá em maus lençóis. Uma situação desconfortável, pois eles não vão cair nos delírios do Gambá. Até porque quem ele se escorava estão em queda livre, os grandes galhos. Onde um dos seus, agora exposto no escândalo dos donos da bola, não terá outra saída, a não ser esperar o muro desabar sobre sua cabeça. E quando isso acontecer, ele será... Que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque... Imagina uma coisa dessa, cara. O ministro da Suprema Corte não podendo ter cartão de crédito, não podendo ter conta em banco, e não só isso, toda o triângulo, né? Toda a hierarquia que seguiu as ordens ilegais dele, o Gonê, o PGR, delegados, agentes da Polícia Federal, todos na mesma situação. Se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar. O deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Orlando Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Ele está falando agora do Alexandre de Moraes, né? Que o Alexandre de Moraes proíbe que cidadãos americanos tenham redes sociais. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso dizer, qual que é o problema de eles terem opiniões diversas? Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu.
pode ser a Sandra Coutinho. Você acabou de testemunhar um segundo de total sanidade de um dos maiores passapanos para a ditadura. Olha só, um dia pode ser eu, olha isso aqui. Do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui e defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito a opinião. E por causa... As pessoas têm que ter o direito... Agora que o monstro está começando a colocar você na mira, as pessoas têm que ter direito à opinião, né? Esse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática, o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Você tem noção? Você consegue entender a pessoa não poder ter conta em banco, não poder ter cartão de crédito? Ela basicamente não vai conseguir comprar passagem aérea, ela não vai conseguir... Cara, nada. A pessoa fica... Ela vira um indigente internacional. Quer dizer, você fica como um pária, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos, também podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Cara, eu não vou falar mais nada, porque senão a Polícia Federal vai de novo na minha casa. Mas não tem como esconder a alegria. Se isso acontecer, eu acho que vai acontecer uma espécie de uma celebração nacional, né? Porque é um golpe gigantesco. E digo mais, o debate lá é que não vai acontecer apenas com ele. Toda a cadeia de comando também vai entrar nessa. Imagina a paulada que isso não vai ser. Agora, ó, antes de você ir para o próximo vídeo, aqui na descrição eu vou deixar um link com como que eu cheguei onde eu cheguei hoje usando o Instagram. Eu vou te passar todos os passos que eu usei, é um guia sensacional para você aumentar a sua autoridade digital, likes, visualizações, conseguir vender mais os seus produtos e serviços, influenciar o maior número de pessoas possível. Eu criei um guia, tá aqui na descrição e vou deixar fixado no primeiro comentário. Clica, vai abrir um site e você vai entender o que eu tô falando. Não perca essa oportunidade, tá bom? Um abraço.